Então, queridos, vamos ouvir a palavra do Senhor. Amém? Fiz aqui algumas anotações essa semana. Fala sobre um tema, irmãos, importante. Também faz parte do reino, que é o perdão. Diga, perdão. E eu quero falar algumas coisas práticas aqui sobre o perdão, porque muito se ouve falar sobre o perdão, mas às vezes a gente falha em entender como transmitir o arrependimento, podemos dizer assim, porque quando você pede perdão, subtende que você está arrependido, tá? Quando você pede perdão. Mas muitas vezes a gente não sabe comunicar. E muitos de nós têm uma forma de entender quando alguém está arrependido. Amém? Nós vamos falar um pouquinho aqui como que você pode perceber quando alguém está arrependido. Então, o perdão, diga assim, o perdão tem linguagens. Amém? E às vezes você está pedindo perdão ou demonstrando arrependimento, mas às vezes não é a forma como aquela pessoa entende o perdão. Por exemplo, eu já vi casos de pessoa chegar assim e falar assim para outra assim, fulano já me pediu perdão, mas eu não senti no coração não, que era de verdade. Quem já passou por isso, já viu isso? Porque a linguagem do perdão dela não é essa. São demonstrações de arrependimento. Ou seja, para aquela pessoa, não basta você só pedir o perdão. Ela precisa ver uma atitude, um comportamento que demonstre arrependimento. Para que ela entenda que aquela pessoa se arrependeu. Isso é uma linguagem do amor, linguagem do perdão. Tem pessoas que para ela pouco importa você demonstrar ou não, mas só o fato de você ter pedido o perdão, ela já se sente em paz. Porque ela, poxa, ele teve a consideração. Tem outros não. Ele não quer saber de pedido de perdão, ele não quer saber de que você está fazendo algo, ele quer ver você reparar o erro. Então, muito cuidado. Quando você pedir perdão para alguém, você tentar entender qual é a linguagem do perdão daquela pessoa, para que ela realmente entenda que você está arrependido. Amém? Quem está entendendo? Então vou me basear aqui um pouquinho pela tese do Gary Chapman, que escreveu o livro, As 5 Linguagens do Perdão. Amém? Então vai ser uma palavra bem na medida, quando você menos esperar, Você ainda vai estar aqui, mas já vai estar indo embora, Você vai estar se despedindo para ir embora, tá bom? Você pode abrir a sua Bíblia, vamos ler um texto base aqui. Então o tema dessa palavra, diga assim, as 5 linguagens do perdão. Amém? Muito bem. Vamos ler Efésios, capítulo de número 4, versículo de número 32. Glória a Deus. Então, falei certo, falei Efésios, Beleza, Efésios 4, 32. Vamos ler juntos? Diga assim. Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Amém? Podem sentar, queridos, fiquem à vontade, tranquilo. Vamos orar, pedir a direção do Eterno nesse momento. Eterno, nosso Deus e nosso Pai, que nesse momento, Pai, todas as tensões mentais, elas sejam, meu Deus, equilibradas, toda ansiedade seja repreendida. Pai, que o nosso coração esteja aberto para compreender, Senhor, as maravilhas da Tua palavra, Senhor. Pai, nos ensina os Teus caminhos, abre, Senhor, o nosso entendimento, que possamos crescer, meu Deus, na graça e no conhecimento do Senhor todos os dias. Que o Senhor, Pai, nos ensine, que o Senhor nos ajude, que o Senhor, meu Pai, em nome de Jesus, possa, meu Deus, guardar esse momento e que possamos ser tremendamente, Pai, ministrados pela Tua palavra, pelo Teu poder, Senhor. Pai, que nesse momento os Teus anjos estejam guardando esse lugar e que toda a honra e toda a glória seja dado ao Teu santo nome. É o que nós te pedimos, te louvamos e te agradecemos. Em nome de Jesus, quem crê, aplauda o Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém? Muito bem. Então, queridos, nosso primeiro entendimento sobre perdão, eu creio que todos nós já sabemos um pouco, sobre o que de fato é perdoar, E, obrigado, filho. Quando nós estudamos a palavra perdão, nos idiomas originais da Bíblia, ele está sempre relacionado
a você afastar algum peso que está, né, sobre algo. E até a palavra de Deus nos diz, né, que Deus, ele esquece, né, dos nossos pecados, ele não se lembra mais. Claro que Deus não esquece, né, irmão? Ninguém esquece. Porém, aquilo não afeta a Deus. Ou seja, talvez aquela punição que existia por algo que fizemos contra Deus, né, não está mais ali. Ela é, digamos assim, amenizada, podemos dizer assim. Porque Deus diz a sua palavra que ele não nos repreende como nós merecíamos. Você já pensou se Deus fosse braço de ferro com um ser humano? Será que existia algum ser humano? Existiria. Por quê? Porque Deus coloca a sua misericórdia, mesmo quando nós somos punidos por algo que fizemos, mesmo assim ainda é muito leve comparado com aquilo que merecíamos. Né? Já pensou, por exemplo, se alguém que matou alguém, por exemplo, né, tivesse que morrer logo, né, ou sofrer a mesma punição, talvez não teríamos, as cadeias estariam menos pessoas ali na cadeia. Mas não, a pessoa vai ser presa, né, vai pagar ali pagar ali o preço, né, pelo que fez ali, né? Mas não é, o Código de Hammurabi é assim antigamente, né? Uma pessoa, tipo assim, cortou o dedo da outra, vai perder o dedo também. Né? Roubou, perde a mão. Né? Então Deus, ele não é bem assim. Porém, mas Deus, ele vai trabalhando em nós para que a gente venha se arrepender e não caia, né, novamente repetindo pecados assim, né? Então, assim, é interessante a gente entender que a ideia de perdoar, por exemplo, é afastar algo de nós. A ideia até, por exemplo, de caporete, aquilo que tinha em cima da Arca da Aliança, que era algo que cobria os pecados. Então, sempre que a Bíblia fala sobre pecado, seja, né, no hebraico, na língua latina ou no grego, dá essa ideia assim. Elas têm umas sutis diferenças, porém sempre a ideia de afastar, de relevar, de tirar o peso, porque quando você cometeu algo e precisa de um perdão, você carrega um peso, né? Aquilo fica ali te torturando, né? Talvez a culpa também. Lembrando também, irmãos, que o perdão, eu acho que é um dos principais ensinos de Jesus na nova aliança. O perdão sempre existiu na Bíblia, mas Jesus dá uma atenção ainda mais profunda, porque a ideia de perdoar também tem o princípio de você resgatar relacionamentos. Você pode ver que quando ambos estão feridos, tem uma coisa ali que esbarra o relacionamento, né? E perdoar não é algo muito fácil. Ainda que a gente fale, é uma atitude, a gente sabe tudo isso, mas não é fácil você perdoar, sim ou não? Agora, se nós colocarmos algumas regras no que diz respeito ao perdão, o perdão vai se tornar um pouquinho, não fácil, mas vai se tornar, digamos, um objetivo a ser alcançado. Não a longo prazo, mas talvez um pouco mais a médio e curto prazo. Que é o quê? Entender que, assim como eu preciso perdoar alguém, eu também preciso o quê? Ser perdoado. Então, a nossa vida sempre vai ser nessa dinâmica de que você precisa perdoar, porque você também falha e um dia vai precisar ser perdoado. Essa é a regra. Agora, perdoar, como eu disse, é um desafio. Jesus chegou ao ponto de dizer que nós precisamos perdoar quanto por quanto? 70? Porque todos os dias nós estamos falhando um com o outro. Estamos ou não estamos? A gente pensa, irmãos, que o perdão é só quando tem uma coisa grave, uma traição, um calote, um furto, só se coisa grave, não. Às vezes você não deu um bom dia para a pessoa ficou indiferente. Eu lembro que tinha a nossa finada pastora Graça, de saudosa memória, né? Se alguém passasse para ela, não desse shalom, ela falava assim, ela olhava assim, tô transparente, Ela falava, era muito engraçado, olha. Então ela já dava logo impacto para a pessoa, pô, desculpe, irmã, shalom. Ainda bem, né, amado? Você estava me vendo aqui, eu desse tamanho você não me vê. E ela ia para cima, era uma figura, para uma professora. Lá da Márcia Betel, quando congregávamos lá. Então, assim, é importante termos essa regra. Amém? Porque, ainda que, o que fulano fez para mim é inadmissível, eu não perdoo, mas, amado, você um dia vai precisar do perdão. E nós não podemos esquecer que enquanto nós estivermos aqui, nós vamos sempre falhar, irmãos. Agora, tem um detalhe também. Tem pessoas que são tão egoístas
que quando alguém faz algo com elas, por exemplo, elas querem ser mais do que Deus. Não, eu já errei também, mas isso aqui eu não faria. Ah, é? Tu é santo assim, meu filho? Ela põe uma regra que até Deus não coloca. Aí você pode demonstrar as 5 linguagens do amor, do perdão para ela, mas mesmo assim não vai convencer ela. Ela vai passar a vida ali te matando ali na unha assim, para você se sentir sempre a pior pessoa do mundo. Ou seja, aí você pode fazer o que for. Você já encontrou pessoas assim? Eu já encontrei. Ou seja, são pessoas que passam a vida inteira magoadas, minha pastora Luzilina, mas não querem perdoar. Ela põe uma regra assim, como se ela fosse assim, ó, superior. Eu digo porque eu já fui assim, um pouquinho. Aí a gente vai entendendo que a gente não é essa bola toda, né, irmãos? E nem a última Parmalat do pacote, quem lembra da saudade da Parmalat, né? Aquela última ali parece que era mais gostosa, ela quebrava todo dia e você virava assim, ó, né? Era a última bolacha do tempo da Parmalat, né? Meu Deus, os palmeirenses que se vibram, né? Com a Parmalat. O time da Parmalat era bom, né? Mas vamos lá. Ó. Então, assim, o perdão, diga assim, o perdão é importante porque você precisa, olha só, livrar alguém da culpa que sente por ter feito algo negativo. Você precisa livrar aquela pessoa dessa culpa, desse sentimento, né? E o perdão, irmãos, olha só, quem é cristão, ele precisa entender que essa regra tem que estar no seu e no meu coração. O perdão é difícil para qualquer um, mas nós como cristãos temos uma responsabilidade ainda maior de sermos um pouco mais abertos, de fato, para perdoar. Por exemplo, eu fico assim, doente, ver um cristão que bate o pé e fala assim, eu só perdoo... como é que fala, meu Deus? Assim... mas isso aqui eu não faria isso aqui, então por isso que eu não admito, ou seja, a pessoa ela se bloqueia, e ainda mais quando é cristão, eu fico doente quando eu vejo uma pessoa, eu sei que é difícil, eu sei que é luta, mas a gente precisa se esforçar para perdoar. E outra coisa, às vezes, você precisa perdoar até sem nem muitas vezes perceber que precisa de um perdão formal. A sua atitude já tem que ser uma atitude já assim de alguém que está relevando algumas situações, porque senão, irmãos, a gente vai adoecer, a gente vai ficar doente, vai carregar a amargura. Vamos lá, quais são as emoções que fluem dentro de nós quando estamos, por exemplo, quando passamos uma situação que precisamos perdoar alguém? Quais são as emoções que bradam dentro de nós? Rancor, mágoa, o que mais? Raiva, ressentimento, tristeza. Digam aí, eu quero que vocês se encontrem, né? Se identifiquem aí. O que você sente quando alguém fez uma coisa que você não gostou? Tem pessoas que param de falar com a outra. O que tu tem, fulano? Tenho nada não, tô normal. Não é assim, né? Não fez nada, né? A pessoa fica, tô normal, né? Aí, o que mais? A pessoa muda, né? Ela muda com a outra, né? Quando tá magoado. Muda ou não muda? Muda. Vingança. Bloqueio. Irmão, isso tá aí, bem lembrado. Rapaz, meu Deus, você falou uma coisa que eu não estava lembrando. Esse é o pior revide que tem. A pessoa bloqueia, aí não aparece mais nem a foto, aí você não sabe, né? Quando some a foto, eu já sei que apagaram meu número. E apagou muito meu número, irmãos. Olha, some muito as fotos, meu Deus do céu. Eu falei, meu Deus, me ajuda a vigiar, porque eu acho que eu estou magoando muita gente, meu Deus. Oi? É meio que por aí. Então, olha só. A gente precisa vigiar, porque querendo ou não, é um sentimento que a gente quer, tipo assim, fez isso comigo também, mas isso é carne. Isso é carne. Ou, por exemplo, né? A pessoa assim, fala assim, fica com recalque, né? Agora eu vou mostrar quem eu sou. Aí publica uma coisa lá, né? Publica uma indireta, né, para a pessoa. Então, são sentimentos que mostram que você está o quê? Magoado, chateado, né? Veja que eu não estou dizendo que esses sentimentos não existam, né? Porque existem até dentro de mim em muitos momentos. Porém, a gente não pode dar vazão para esses sentimentos. A gente precisa lutar para que, como nós falamos ontem, né, o reino de Deus ele é tomado por esforço e você precisa se esforçar principalmente para colocar esse princípio, né, em prática, que é o princípio do perdão.
Eu gosto muito de falar sobre isso porque, por exemplo, eu já fui jovem. E eu acho que o jovem, assim, ele tem mais facilidade para se magoar com qualquer coisa, né? Que a gente pode... O jovem é criança, né? Não, acho que a criança até releva a criança um pouquinho, fica com raiva na hora, mas a criança... Mas o jovem é um pouquinho mais duro, assim. Mas tem alguns adultos que a juventude não saiu, irmão. Né? Eu flertei muito isso aí na minha idade adulta, né? Vou fazer 29, vou fazer 40, né? Tô chegando nos 40 esse ano, né? E às vezes a gente quer voltar, né? Aquele sentimento. Então, até porque na juventude é uma descoberta, né? É uma descoberta de novas experiências, então por isso torna talvez um pouco mais difícil. Mas vamos lá. Pastor, você já falou demais aí? Já entendi, diga assim, já entendi. Beleza. Então vamos lá. Pastor, então diga qual é a primeira linguagem do perdão. Anote aí, você precisa anotar. Eu ia colocar aqui, mas aí ia demorar muito, aí deixa aqui mesmo que você pode anotar. É bom você... Veja. Aí eu vou dar uma referência bíblica que eu anotei aqui. A primeira linguagem do perdão, ela chama-se expressar arrependimento. Se você não expressou, isso não é um pedido de perdão ou arrependimento. Olha só, uma frase que pode, digamos assim, definir essa linguagem do perdão, que é expressar arrependimento, seria você dizer, no mínimo assim, ó, sinto-me envergonhado pela forma como magoei você. Irmãos, eu não estou dizendo aquela situação que às vezes a gente... Esse é um exemplo da primeira linguagem do perdão, que é expressar arrependimento. Eu não estou falando daquela situação que às vezes você não sabe realmente que magoou a pessoa. Mas tem uns que sabem, mas ele se faz de mal entendido. Eu não sabia. Né? Você vê até no tom da pessoa. Né? A bispa, ela bate na tecla para mim não colocar a toalha atrás da porta. Aí eu todo dia vou lá e coloco atrás da porta. Ela fala, bota aqui a criatura. Meu Deus, esqueci, perdão. Aí, ou seja, eu preciso expressar o quê? Né? Aí, tipo assim, claro que eu estou magoando ela. Ela não quer, então eu tenho que colocar no... Tá bom, amém. Então, mas se eu não posso dizer, poxa, isso aqui sabe mesmo que ela está chateando com isso? Claro, ela está chateando. Exatamente, ela pode achar que eu estou fazendo de propósito. Pega logo, né? Por exemplo, olha só, lá no texto de Atos 2, no capítulo 22, 23, o verso 40 e 41, fala quando Pedro está pregando, e ele começa a falar, Atos 2, 22 e 23, e o verso 40 e 41, quando Pedro está pregando, dizendo que muitos daqueles que ouviam a mensagem tinham condenado Jesus, né, que foi santo, né, foi à cruz pelos pecados, ele falou, né, que pela dureza deles, né, ele foi rejeitado. Aí no versículo 40 mostra que eles se sentiram o quê? Poxa, fizemos isso, o arrependimento. Então ali já começou uma expressão de arrependimento. Então a primeira linguagem do perdão, ela precisa ser expressada por arrependimento. Às vezes tem aquela situação que, por exemplo, o marido falha, né? Aí fala, mas eu fiz isso porque tu fez também. Então isso aí não é arrependimento. Então, o pedido do arrependimento, a demonstração, é independente do que o outro fez. Não é um bateu, levou, né? Ou pelo menos você expressar arrependimento. Pelo menos a primeira é expressar. Depois eu vou falar que a bispa está já... Talvez é a segunda e terceira que ela está mencionando aí. Mas assim, tem que ter uma expressão de arrependimento. Assim, a pessoa precisa ver em você, pelo menos, algum tipo de reação que você demonstra. Talvez você bate uma tristeza em você. Você não vai, me perdoa aí. Não, você vai... você rindo assim, né? Ou tipo, como é que indiferente, a pessoa fala assim, aí a pessoa não vai sentir nada. Porque eu vou te falar, quando você expressa arrependimento, irmãos, tem um mistério. Tudo que você fala lá do coração, ele toca corações. A pessoa sente quando aquilo não vem do coração. Então você pode até não fazer uma outra coisa, mas se você fala assim, poxa, realmente eu estou me sentindo ruim, envergonhada pelo que eu fiz, pela palavra, pela reação, pelo meu comportamento, por algo que eu fiz. Né? Então, a emoção também ela vai falar muito, né, nessa linguagem do amor. Essa é a primeira. Vamos para a segunda. A segunda
é você aceitar a responsabilidade. Por quê? Por exemplo, uma frase que pode caracterizar essa segunda linguagem, aceitar a responsabilidade, que é o quê? Eu estava errado por fazer isso com você. Eu estava errado em fazer isso com você. Ou seja, vai ter, às vezes, aquilo que eu fiz vai ter uma consequência. Entendeu? E aí você demonstra que você está consciente para assumir aquela responsabilidade. Amém? Por exemplo, o texto base de Lucas 15, 17 ao 19. Lembra o que aconteceu com aquele jovem que pediu a herança? Que foi embora, né? Lá, o texto diz, né, que ele lembrou. Aí falou, poxa, os trabalhadores do meu pai têm tudo e eu estou aqui. Eu vou ter com meu pai para ver se eu pelo menos como as bolotas dos porcos ali. Então, ou seja, ele aceitou ali, né, a responsabilidade daquilo que ele precipitadamente fez, aquilo ali ele perdeu tudo no mundo, né, e depois ele vai voltar arrependido, aceitando, talvez até a vergonha. Aí você vai entender agora, depois, no final, por que perdoar é tão difícil. Você vai entender por que perdoar perdoar é difícil e também pedir perdão é muito difícil. Vamos lá. Bom, nessa segunda, só para finalizar essa segunda, é importante você entender que existem responsabilidades com relação, né, como eu falei para você, com aquilo que eu fiz, por exemplo. Tá bom? Tranquilo? A terceira linguagem que é importante você saber, anote aí. Oi? Lucas 15, 17 e 19. Amém? A terceira linguagem é você se arrepender genuinamente. Essa é a terceira linguagem do perdão. Precisa haver um arrependimento genuíno. E quando nós temos um arrependimento genuíno, o que nós podemos falar? Eu não quero fazer isso de novo. Eu não quero que isso se repita. Né? Eu não quero praticar isso de novo. Eu não quero que que isso se repita no nosso relacionamento, na nossa vida, na nossa amizade. Então, ou seja, não significa, por exemplo, somente admitir o erro agora nessa terceira linguagem. Porque lá na segunda você admitiu. Só que você precisa realmente ter um arrependimento genuíno. Você mostrar para a pessoa que você vai se esforçar pelo menos para não repetir aquilo. Às vezes, tem algumas coisas que quando a gente pede perdão, a gente não pode mais cometer. Por exemplo, um caso de infidelidade. Qual é a mulher, o homem que vai aguentar, irmão? A pessoa perdoa a primeira, perdoa a segunda, perdoa a terceira, perdoa a quarta, a quinta, a sexta. Não vai acabar isso não? Né? Pelo amor, aí não tem combate. Qual é o ser humano que aguenta viver numa situação dessa? Né? Todas as oportunidades foram dadas, né? A pessoa, não, eu não vou fazer, faz, não vou fazer mais e faz. Aí eu pergunto, será que essa pessoa se arrependeu verdadeiramente? Não vou dizer que talvez não pudesse repetir, porque às vezes tem um momento da abstinência. Não que eu acho que deva isso acontecer. Mas terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, aí tem alguma coisa errada nessa pessoa. Ela precisa tomar uma posição. E aí como é que fica um relacionamento? Já não é questão de perdão nesse caso. Ou é a mulher que aguenta. Né? Então é muito complicado. Então assim, a pessoa perdoa, mas o vínculo do relacionamento talvez não pode permanecer. Então você entende que perdoar não é aceitar. Agora eu perdoo, eu vou aceitar tudo que você quer fazer comigo. Pode me bater, me machucar, me espancar. Casos de maridos que agrediram a mulher, quebraram, né, o rosto da mulher, fraturaram, machucaram, deixaram uma marca física na mulher. Muitas mulheres perdoam, mas me explica, como é que essa mulher vai continuar a viver com uma pessoa assim? É muito difícil. Ela, como cristã, pode ter perdoado de todo o coração, mas tem uma quebra ali de confiança. Será que ele não vai repetir de novo? E aí talvez, às vezes, não é bom pagar para ver, que talvez no próximo ela pode morrer. E eu não quero colocar isso à prova. O cara, não, mas eu não vou mais fazer e tal. Aí o cara repete de novo. É agressivo.
Então é difícil. Já não é uma questão de perdão. É uma questão que total quebra né? Por exemplo, já vi casos de pais que abusaram de filhas, por exemplo. A filha converteu, perdoou o pai de todo o coração, mas ela não tem como manter sempre uma constância de relacionamento, porque fica um pé atrás. Claro que talvez com o tempo, ela vendo atitudes, talvez ela se sinta um pouco mais segura de estar próxima de um pai como esse, por exemplo. Existe caso, irmãos, também, de que mesmo... Porque assim, tem casos que a pessoa ela não vai pedir perdão para você. E aí cabe a nós irmos até essas pessoas, por exemplo, para reatar o relacionamento. Eu lembro de até discípulos que houve um rompimento da nossa amizade, mas ficou um negócio muito esquisito. Eu sentia que a pessoa tinha alguma coisa. Eu sentia. Não era só uma impressão minha. E eu falei, cara, isso aí tá errado. Não dá. Aí a gente se vê, né? Se fala, mas tem uma coisa estranha. E eu fiz questão, irmãos, de sentar mesmo procurar essa pessoa, sentar com essa pessoa, expor o que eu estava sentindo, o que eu achava. A pessoa expôs o que estava sentindo também. E graças a Deus tudo foi resolvido. Então isso é muito importante. E eu não tenho mais proximidade com essa pessoa. Não cometeu nada grave, não foi nada comparado com o que eu estou falando aqui. Foi coisas, eu acho até simples, mas que gerou um certo afastamento. Mas hoje o afastamento existe não por conta disso, mas talvez por conta de outros contextos. Mas onde a gente se vê, a gente se fala, a gente manda mensagem, não tem mais aquela... Por quê? Porque a gente precisa o quê? Demonstrar realmente com ações que está o quê? Arrependido. Como falei, né? É bom nós falarmos, né? Olha, eu vou tentar não repetir isso. Mas isso aqui parece fácil, porque ninguém quer estar o quê? Errado. Ninguém quer estar errado. Então essa aqui é a terceira linguagem. Eu coloquei o texto aqui, irmãos, de Efésios 5:25, que diz assim: maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Quando você ama verdadeiramente, você vai se esforçar para não repetir o que estava fazendo. Amém? Quem está entendendo? Tranquilo? A quarta linguagem do amor é você reparar o erro. Isso aqui é um ponto que eu sempre falei. Por exemplo, a pessoa empresta dinheiro, sabe que está devendo, e ela, meu irmão, me perdoa aí, não vou pedir perdão para o irmão, está tudo certo. Não, não é assim, você precisa reparar o erro. E o que é reparar o erro? Pagar. Você precisa pagar o que você pegou emprestado. Uma coisa se o irmão te deu, outra coisa ele falou assim, tal dia tu tem que me dar. Então eu preciso reparar, pegou uma coisa emprestada, irmão, porque tem uns abençoados que pega emprestado e esquece. Eu esqueci. Como é que pega emprestado e esquece? Não tem uns abençoados. Eu digo, eu não maldo não, mas o caboclo esquece. Para pedir ele não esquece, mas para devolver ele esquece. Como é que é isso? Me explica. Então, se você pegou emprestado, dê uma data, né? Eu vou lhe devolver. Porque às vezes a pessoa fica guardando, né, uma má impressão da outra pessoa sem a outra saber, né? Por quê? Por conta de uma atitude. Então, você fez alguma coisa, eu preciso reparar o erro. Irmãos, eu e a bispa e a nossa apóstola já vimos cada caso, né, de aconselhamento. Já vi casos de agressões, irmãos, que o marido, ele deformou a mulher. Deformou a boca da mulher, quebrou. E ele tinha os motivos dele, mas não que está certo. Ele admitiu os motivos, mas ele não estava certo. Estava errado. Falei, meu filho, nada justifica o que você fez. Momento lá, agrediu. A mulher com a boca torta até hoje. Evidentemente não quis mais ele, e ele também não se arrependeu pelo que fez. E aí ficou uma situação meio complicada. Não reparou. Talvez o mínimo que ele pudesse fazer era ajudar ela numa plástica, alguma coisa nesse sentido, né? Mas mesmo assim não fez. Mas não é uma situação complicada? Situações drásticas, estou falando de uma coisa drástica aqui, né, irmãos? Por exemplo, Zaqueu, irmãos. Por que Zaqueu fez? Jesus falou que ia estar na casa de Zaqueu, lá em Lucas 19, versículo 8. E Zaqueu responde, Senhor, vou dar aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Ele está usando o princípio da lei aqui, que é você restituir.
Por isso que o olho por olho, dente por dente, não é você, furou meu olho, eu vou furar o teu também. Não é isso aí, não. Olho por olho, dente por dente, significa indenização. Você reparar um erro que alguém fez com relação a você. Aliás, reparar um erro que você fez para alguém. Falei errado, né? Corrigindo. Você reparar o erro de algo que você fez para alguém. Então não é só pedir perdão e me perdoa. Mas olha o dano que ficou, meu amigo. Olha o dano, não é assim não. Não é assim. Não é assim, as coisas não é... Agora, eu vou falar depois o outro ponto, tá? Estou falando como deveria ser. Então, diga assim, a quarta linguagem é reparar o erro. Às vezes, reparar o erro não é possível. Tu sabia disso? Às vezes não é possível. Por exemplo, uma pessoa que matou um filho de alguém. Como é que vai reparar? Você não tem como dar um outro filho para aquela pessoa. Não tem como. Talvez, depois de um tempo, porque as coisas são recentes, você talvez, uma vez tinha uma pessoa aqui na congregação e chegou assim, apóstolo, queria conversar com o senhor, fez um gabinete e falou que tinha matado várias pessoas. Aí eu falei, você já se arrependeu? Aí a pessoa falou que sim. Aí eu falei, mas o que mais te incomoda nessas mortes que você cometeu? Aí essa pessoa falou assim, olha, teve uma pessoa que eu matei injustamente. E dói muito no meu coração. Aí eu falei assim, tu sabe, né, que você teria que se entregar, né, para a polícia. Você cometeu crimes, né? Você precisa se entregar. Esse é o primeiro passo para você pagar se ficar tanto com a justiça dos homens quanto a de Deus, né? E a segunda coisa é você, pelo menos, escrever uma carta arrependido e dizer que você foi a pessoa que cometeu. Eu conheço sua mãe e tal, então faça isso, mas você precisa procurar a polícia. Então, ou seja, a pessoa tem que pagar, irmão, não tem como. A pessoa vai fazer tudo aqui nesse mundo e vai ficar sem punição? Não existe. Não existe isso. Mas a pessoa tem que o quê? Querer o quê? Trabalhar a reparação do seu erro. Marido traiu, pede perdão e se comprometa a nunca mais cometer traição novamente. Né? Então, para você ver como é importante esse entendimento sobre a linguagem do perdão. E o outro também, irmãos, a última linguagem é você realmente pedir perdão. Pedir perdão. Parece que ficou... deixa eu só ver aqui. Se ficou redundante, não. Primeiro é expressar arrependimento. Segundo, aceitar a responsabilidade. Terceiro, arrepender-se genuinamente. O quarto, reparar o erro, quando possível. Eu citei Lucas 9, 19 e 8. E a frase eu não falei, né? Uma frase importante para você reparar, demonstrar, né? A reparação do erro seria o quê? Vou compensar o meu erro de alguma forma. Você precisa compensar. Tá bom? Se aplica em muitas coisas. E o quinto, né, irmãos? Pedir perdão. Você realmente precisa pedir perdão. E uma frase para esse pedido poderia ser: você me perdoa por tê-lo decepcionado? Você me perdoa, eu decepcionei você. E você chegar, né? Em quais momentos eu demonstro isso? Quando você sente algo no seu coração que está lhe incomodando. Que está assim, está tirando sua paz mesmo. Uma coisa assim que você sente que, poxa, eu preciso resolver isso aqui. Aí você trabalha essas linguagens. Bom, apóstolo, como é que eu vou saber a linguagem de uma pessoa que eu fiz algo? É um pouco difícil ao mesmo tempo, mas também não é difícil ao mesmo tempo. Mas também dá para você descobrir. Por exemplo, qual é a minha linguagem do perdão que eu entendo quando alguém pede perdão a mim, por exemplo? A pessoa, talvez só o pedir, para mim, no meu caso, eu não tenho problema em falar que eu perdoei, mas eu vou esperar muito daquela pessoa uma mudança de comportamento. Eu vou esperar. Ela pode me pedir 1000 perdões, mas se eu não ver mudança, eu vou entender que ela não está arrependida. Mas aí que entra o ponto que eu quero trazer para vocês. Porém, isso não quer dizer que só quando ela mudar que eu vou perdoar ela. Não é isso. Eu preciso perdoar ela porque talvez só aquele pedido de perdão já foi muito para aquela pessoa. E eu preciso entender, talvez ela fez um esforço. Ou, por exemplo, tem pessoas que não pedem perdão, mas elas demonstram com atitudes. Você olha e fala, poxa, fulano está arrependido. Olha, tá vendo como mudou o comportamento, mudou as palavras, mudou a forma como nos trata, por exemplo. Então isso para mim já é um grande pedido de perdão. Porque é chato, né? Você perdoa uma pessoa e a pessoa vai. Aí,
me perdoa, vai, e continua. Ou seja, vive num ciclo sem mudanças, né? Então, a quinta linguagem é pedir perdão. Você me perdoa por ter né, decepcionado? Mateus 18, versículo 15 diz: se teu irmão pecar contra ti, vai, arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Então, Jesus já nos deu aqui os princípios de como deve ser o pedido de perdão. E, por exemplo, uma coisa importante também, é muito interessante você entender o que aquele pedido de perdão representa para aquela pessoa. Você entender um esforço que ela está fazendo por trás, o que ela quer demonstrar de fato com aquilo. Como eu falei para vocês, às vezes a gente coloca uma regra tão forte que a gente quer ser até mais do que Deus. Não. Aconteceu certa feita uma situação, e aí eu falei para o irmão, mas o irmão já não foi pedir perdão? Não, já pediu. Mas para mim eu acho que não foi verdadeiro, não. Mas como que não foi verdadeiro, criatura? Não, porque eu quero ver uma mudança, eu quero a paz, tu quer ser Deus. Tu não vai ser nunca Deus, tá? Isso é o que eu te falo, tu nunca vai ser Deus. Então a pessoa bota um peso que, né, talvez, irmãos, a linguagem daquela pessoa que pediu perdão é a linguagem dela. Ou seja, aquela forma como eu peço o perdão, ela demonstra muito qual é a minha própria linguagem do perdão. Então, por exemplo, se eu falar assim, olha, você me perdoe, às vezes no mesmo pedido de perdão, você coloca várias linguagens, né? Você fala assim, olha, eu falei com você, eu magoei, falei coisa, passei uma impressão errada para você, me perdoe, eu vou estar mais vigilante no que eu vou falar, no que eu vou agir, eu não quero mais falhar com você nesse aspecto. Então, aí você já colocou basicamente duas linguagens do perdão, que é o pedido e também é demonstrar que você não vai repetir aquilo. E da mesma forma que eu asseguro aquela pessoa, também essa vai ser a linguagem, como geralmente eu vou entender e liberar perdão com relação a uma pessoa que vem a mim pedir perdão, por exemplo. Amém? Então, eu trouxe essa palavra, né, nessa noite porque, apesar de tudo isso, irmãos, nós não somos perfeitos. Nós não somos perfeitos. Mas cedo ou mais tarde você vai falhar comigo, ou talvez eu falhe com você. Ou talvez você possa superdimensionar um assunto. Mas eu preciso entender o seu ponto. Às vezes tem uma situação pequena e as pessoas superdimensionam. Eu mesmo posso superdimensionar um assunto tão pequeno que poderia ser resolvido de uma forma tão simples, tão tranquila. Mas devido a gente superdimensionar uma situação, a gente acaba se fechando e dificultando uma coisa que não era para ser dessa forma. Amém, queridos? Então, quando você precisar perdoar alguém, perdoe. Deixa a pessoa expressar a linguagem do perdão dela. Como eu falei, por que é tão difícil muitas vezes perdoar? E também pedir perdão por causa do nosso orgulho. Ninguém quer, digamos assim, porque olha só, quando alguém pedir perdão para você, não saia se gloriando, não. Uma certa feita também, numa reunião, a pessoa falou assim, fulano nem foi pedir perdão para o outro que foi. Mas não interessa. O importante é que a pessoa tentou a reconciliação. Porque quando você perdoa, você o quê? Resgata relacionamentos. Irmãos, eu sempre digo também, quanto mais duro nós somos para liberar perdão, né, mais difícil nós somos. Porque quando você se entende quem você é de fato, você entende que também tem um outro ser humano ali do outro lado. Agora, o que torna também difícil qual é o nível do dano que foi causado, né, para você. Mas, independente do dano, irmãos, nós sempre temos que perdoar. Como eu falei, talvez é difícil resgatar uma confiança, talvez é difícil uma convivência, como antes. Não que vai acabar a amizade ou coisa do tipo, mas a gente precisa liberar um perdão genuíno. Amém? Quem está entendendo? Porque Jesus, nosso Senhor, através do reino, Ele nos liberou, né, um perdão genuíno. Amém? Falhávamos, éramos errados, como diz a palavra, éramos por natureza o quê? Filhos da ira. Éramos por natureza filhos da ira. Então, pense um pouquinho nisso, quando nós falharmos com alguém, né? Vamos tentar reparar o nosso erro, vamos lá falar com as pessoas, vamos mudar, né, os nossos comportamentos. Isso eu digo, eu estou pregando para mim mesmo, irmãos. Quando eu prego para mim mesmo. Dificilmente você vai ver eu pregando para alguém.
Eu gosto sempre de pregar para mim. Porque se eu pregar para mim, eu tenho certeza que as pessoas vão receber. Né? Eu não quero fazer aquela pregação que... Tem pessoas que pregam para os outros, né? Elas não pregam para si, né? A gente tem que pregar para nós mesmos. E né, tem um pouco da nossa vaidade também, mas nós precisamos pedir perdão, aceitar responsabilidade, saber também que nós vamos colher consequências, irmãos. Vamos colher consequências. Né? Porque nós entendemos que tudo que a gente faz vai ter, né, o devido custo. Né? Amém, queridos? Tranquilo? Deu para entender um pouquinho? Não quis aprofundar aqui porque tem muitos detalhes, mas eu quis tentar ser o mais sucinto possível, né, para você tomar uma noção boa sobre a questão do perdão. Então você vê que o perdão é muito mais do que você só dizer, me perdoa. Porque às vezes a gente conhece pessoas que elas pedem muito perdão, então na verdade a pessoa ela não entendeu muito. Ela acha que fez uma coisa, ela só vai lá e pede perdão. Não é, você também tem que ter a responsabilidade de você não querer mais fazer aquilo, né? Para que realmente eu consiga isso até trabalhar na minha vida. Né? Eu trabalhar na minha vida a questão do perdão. Amém, queridos? Glória a Deus. Amém? Quem recebe essa palavra? Amém? Qual é a linguagem que mais fala o seu coração quando alguém faz alguma coisa para você? Só o perdão tá bom? O pedido de perdão? Você espera uma reparação? Você espera a pessoa realmente demonstrar que está arrependido? Como é que você encara as coisas que fazem com você? Como eu falei, tem pessoas que só o pedido de perdão não vale. Será que você é assim? Ou para você só o pedir perdão? E tem pessoas, irmãos, ela fala assim, eu não sou Deus para perdoar. Você não precisa ser Deus para perdoar. Se fosse o perdão só para Deus liberar, Jesus não teria falado. Quantas vezes você precisa perdoar? Quem perdoa é Deus, não é eu. Claro que Deus perdoa, mas ele falou para o ser humano perdoar o outro. Não é verdade? Tranquilo? Ele mandou. Aí a pessoa não se orgulha, eu não sou Deus. Deus que te perdoe. Né? A pessoa fala assim para o outro. Mas você precisa perdoar. O problema dela é com Deus, ele já resolveu. É com você agora o negócio. Né? Amém, queridos? Então vamos participar da ceia. Amém?